Amém. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler e compreender a passagem de Mateus 4, não é? Uma parte dela, do versículo 1 ao 11, sobre a tentação de Jesus. E vamos tentar aprender com Cristo, né, diante da sua conduta, do seu comportamento sobre algumas questões que ele nos traz. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 4: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus por esta palavra, por este ensino neste dia. Então, meus queridos, Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tem um propósito em tudo isso, né? Jesus ele esteve antes com João Batista, que preparava o caminho do Senhor, que preparava o caminho dele, não é? Ele veio para cumprir com a justiça de Deus, sendo batizado por João Batista. E ali, mesmo que João Batista ele batizasse para o arrependimento, sem nenhum pecado, Cristo ele foi ser batizado para cumprir com a justiça de Deus e a vontade de Deus. Ali no início do seu ministério, para ser apresentado como filho de Deus, né, aos olhos de muitos. Foi quando então, após o seu batismo, o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Jesus, 100% Deus e 100% homem, de acordo com o ministério que ele iria iniciar, era necessário uma preparação humana, e o propósito dele ser tentado pelo diabo nada mais é do que dizer para mim e para você que o diabo foi vencido. Ele é vencido. Então, o que é que acontece? Ele quis mostrar, acabar, destruir com todas as artimanhas de Satanás para com a humanidade, para com o ser humano. E você percebe que Jesus ele foi tentado em 3 momentos. Primeiro, ele foi tentado sobre a concupiscência da carne, a necessidade humana de comer, né? O diabo o tentou dentro da sua necessidade. Como diz aqui o versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É claro que Jesus, depois de muito tempo em jejum, teria fome em algum momento. E foi neste momento de fraqueza, do seu corpo físico estar necessitado de comida que o tentador chegou. O versículo 3 diz: E chegando-se a ele o tentador, o diabo chegou no momento oportuno para que na fraqueza humana Jesus pudesse cair. O diabo não iniciou a tentação usando a palavra de Deus. Ele iniciou a tentação a Cristo como homem usando a necessidade, né, da humanidade, do ser humano, mim e de você. Quem é que não tem fome? Quem é que não sente fome? Não é verdade? E aí Cristo o venceu na palavra. Cristo iniciou o seu ali, né, o seu diálogo
a sua resistência para com o diabo na palavra de Deus. O diabo não tentou na palavra inicialmente, mas Cristo ele o rebateu na palavra, dizendo que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa para mim e para você? Cristo ele foi tentado aqui nesse primeiro momento com a concupiscência da carne, sobre a concupiscência da carne, a necessidade da carne. E Cristo ele nos mostra na sua resposta, na sua conduta, de que mesmo se tratando de uma necessidade como esta, né, de comer, de beber, de vestir, não é, de se aquecer, de dormir, de ir no banheiro, qualquer que seja a necessidade, estou falando de necessidade humana, Deus ele pode suprir espiritualmente, né? Muitas vezes nós queremos combater, né, no mesmo sentido, da mesma forma, por exemplo, quem tem fome, come, quem tem sede, bebe, quem está com sono, dorme. Mas Jesus nos mostrou que mesmo uma necessidade física, ela pode ser suprida espiritualmente. Então, deleite-se, entregue-se, confie e espere no Senhor. Não aceite qualquer maná, qualquer banquete, qualquer que seja o que estão te oferecendo, mesmo dentro da necessidade da sua vida física, humana, familiar. Não aceite, se não for da vontade de Deus, se não for propósito de Deus, se o próprio Deus não te disser que sim, que ali é dele, não aceite, porque mesmo se tratando de uma necessidade humana, o espiritual ele pode fazer a parte dele, suprindo esta necessidade. É isto que nós aprendemos aqui com Jesus nesse primeiro momento. E aí o diabo, certamente observando que Cristo usou dos escritos sagrados para combatê-lo naquele momento, aí ele foi bem artinhoso do jeito que ele é e usou também da palavra de Deus. Tipo, tu é crente, crente. Então vamos ver agora. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usou a palavra, os escritos sagrados. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces numa pedra. O diabo ele não desiste. Ele não desiste. E neste momento ele usa a palavra de Deus distorcida. Aliás, com sentido negativo, né? Te tentando a Jesus, né? Dizendo, vai, você não é filho? Não depende de Deus, né? Não dissesse agora que está escrito nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então mostra que é filho, se joga aí, te lança aí abaixo. Tentou Jesus sobre a soberba da vida. Aquilo de que muitas vezes nós até nos achamos, eu sou crente, jamais faria isso, jamais faria aquilo, né? A gente se acha muitas vezes muito santo, de que nunca vamos sofrer alguma tentação, alguma turbulência na nossa vida. A gente muitas vezes arrisca demais com o pecado, achando que a gente controla. Não, no momento certo eu me controlo, eu sei, mas não é bem assim, querido. Não é bem assim. Muitas vezes o tentador ele bate a nossa porta para nos tentar, usando palavras como a que o diabo usou aqui. Né? Muitas vezes chega alguém até nós e diz, vamos lá, que besteira, Deus amou. Eu já ouvi a seguinte expressão, Deus amou o mundo e não a igreja, né? Usando a palavra lá de João 3,16. Tem pessoas que dizem, Deus sabe de todas as coisas, Deus ama o pecador. Vai ter sempre pessoas sendo instrumento do diabo, chegando na minha vida e na tua vida, nos tentando, usando a palavra do Senhor de maneira maléfica para nos fazer cair em tentação, para nos fazer cair naquilo que estamos sendo tentados, né? E é muito perigoso isso, é muito perigoso, porque
quem usa da palavra do Senhor para corromper a tua fé, a tua conduta diante de Deus, diante do cristianismo, como cristão, né, te colocando à prova, está sendo instrumento do diabo na tua vida. Assim como você também, assim como eu, jamais passe por um momento como esse de muitas vezes usar a palavra de Deus ao bel prazer ou para justificar algum erro. Ou tipo, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é grande, não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus, né? Quando a gente faz algo errado. E muitas vezes são escolhas nossas, são tentações que não estamos conseguindo conter e fugir delas, né? E aí a gente acaba agindo como agiu o diabo aqui no deserto com Cristo, usando da palavra do Senhor para corromper a fé de alguém e até a nossa. E isso é muito perigoso, é um caminho muito perigoso. A palavra do Senhor não serve para nada diferente do que dar vida. A palavra do Senhor, ela é vida. Ela é vida, ela é a verdade, ela é vida, ela é o caminho. É este o propósito da palavra do Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Não há outro propósito. Então não use a palavra do Senhor de maneira errônea. Use como Cristo a usou aqui, combatendo o diabo e vencendo a tentação, porque ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou da palavra do Senhor de maneira correta, oportuna. E aí o diabo, não desistindo, o levou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo com todas as suas glórias, os seus glamours, né? E ali disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, de fato, ele tem o controle sobre o mundo, uma vez que o mundo foi entregue ao maligno, né? O diabo, com seus anjos caídos, ele controla o mundo, mesmo que dentro dos limites de Deus, porque Deus não perde o controle de nada, sobretudo da minha e da tua vida. A nós que nos entregamos inteiramente a Ele, confiamos nele, vivemos nele. Porém, o diabo tentou Cristo aqui segundo a concupiscência dos olhos, o poder, né? O ter, o ser. Qual ser humano que muitas vezes não desejou ter poder, né? E a gente sabe que isso é algo do coração, do desejo humano mesmo. Não é uma necessidade como a primeira em que Cristo foi tentado, não é? Não é um desejo de ser super, né? de tentar como foi a soberba da vida, mas agora a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos almejam, aquilo que o ser humano quer conquistar. E aí o diabo tentou, certamente de maneira sobrenatural, fez com que Cristo, em cima de um monte muito alto, pudesse ver todos os reinos do mundo com as suas riquezas, com as suas soberbas, com a sua glória, a glória do mundo, não é? Com certeza a prostituição, as avarezas, as luxúrias, né? E ele diz, tudo isso eu te darei, porque ele viu a postura de Jesus firme ali diante da tentação e ele disse, toma tudo isso aqui, vai tomar conta desse povo, tu não tá vendo aí? Tudo isso é teu, mas me adora. E o diabo ali, ele usa de uma palavra que se chama, né, que nós conhecemos como apostasia, né, o abandono a Deus, o abandono de Deus. Ele usa deste momento em que tudo aquilo seria de Cristo se Cristo adorasse a Ele, e adorando a um outro ser, consequentemente está abandonando a Deus, porque só um é digno de toda a honra, louvor, glória, exaltação, adoração, que é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, Celestial. Então o diabo ele lançou essa proposta a Jesus. E quantos hoje não têm largado Deus por poder, por luxo, por conquistar algo ou alguém, alguma coisa, né? Muitas pessoas têm abandonado a Deus por isso. E é muito perigoso, porque muitas vezes, mesmo que pareça algo tão simples e tão comum, mas este alguém que assim o faz está abandonando o único que é
de fato Senhor de todas as coisas, não é? E o diabo, ele acaba oferecendo a Cristo aquilo que vai ser dele, com muita glória e honra, como está escrito lá em Apocalipse. Cristo, ele já é, na eternidade, dono de todos os reinos do mundo. E o diabo oferece isso a Jesus aqui, não é? Achando que seria possível o nosso Deus, naquele momento, homem, abandonar o seu Criador, o seu Pai, o seu Senhor, aquele o qual ele veio para fazer a sua vontade e nada diferente disso. E Cristo assim resiste ao diabo mais uma vez, usando a Escritura Sagrada, e diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Cristo mais uma vez resiste à tentação. E aí imediatamente o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Jesus mostra que é possível resistir ao diabo. É possível viver nesse mundo sujeitos a Deus e à vontade de Deus e servindo a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa vontade, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. E aqueles que vencem a tentação são servidos pelos anjos imediatamente. Nada faltará àquele que está diante do centro da vontade de Deus, servindo ao Senhor. Acredite, querido. Acredite e se mantenha firme, porque foi possível e é possível vencer as tentações. Amém? Cristo, ele foi tentado humanamente. Nós, como seres humanos, podemos hoje olhar para Jesus e dizer: eu posso, porque nele, porque ele fez, ele conseguiu. E em Cristo nós podemos vencer as tentações. Amém? E ser servidos ao final de tudo pelos anjos do Senhor, que são ministros que servem aqueles que hão de herdar a salvação, como está escrito lá em Hebreus 1. E fiquem com Deus. Tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus.